boa tarde. Tá no ar mais um programa Memória Brasil, dessa vez com um cenário diferente. Eu tô em São Paulo, na casa dos meus pais, e hoje eu vou entrevistar uma grande atriz, uma artista premiadíssima no teatro, no cinema, na televisão. Ela nasceu na Perugia, Itália, ou em Perugia, na Itália, e tem uma atuação brilhante em todas as artes cênicas do país. Ela fez novelas emblemáticas e inesquecíveis, como Primo Basílio, como Que Rei Sou Eu, Vamp, eu adorava Vamp, Fera Ferida, Dona Flor e seus dois maridos, Mulheres Apaixonadas, dentre muitas e muitas outras. No teatro, ela estreia com ninguém menos do que com Antunes Filho, tá bom? E trabalhou com outros grandes e enormes nomes da cultura do teatro do Brasil e não só, como Peter Brook, como Gerald Thomas, como Zé Celso Martinez Correia. Isso e muito mais, porque ela tem uma carreira extensíssima no cinema também, é um pouco do que nós temos hoje na nossa pauta com Julia Gunn. Para minha alegria, fizemos um teste agora há pouco e ela acabou de entrar novamente. Eu vou enviar o convite para ela e a gente vai bater um papo. Aê! Cheguei. Yes! Bem-vinda! É, Conseguimos! conseguimos. Como é que você tá? Tô bem, tô super feliz aqui, testando esse mundo de lives e da Novo próxima vez ela mundo? vai ser melhor. Uhum. Vamos lá. Vamos lá. No mundo de novidades em termos de linguagem, e a Sim, gente vai se adaptando, porque não é nem cinema, nem televisão, os não. atores vêm fazendo peças em formato de live nesse momento de pandemia, Uhum. e, e acho que é uma experiência para todo mundo, né? Você tem alguma ideia de fazer uma live teatral em breve, ou por enquanto Eu ainda não? queria muito. O que eu vejo que os atores estão aproveitando é que eles já estavam com monólogos em cartaz, assim, ou peças em cartaz. Teve a Uhum, iniciativa do Petra Gold aqui no Rio, que foi maravilhoso, né? Comandado pela Ana Beatriz Nogueira. sim. E aí começou, então, os atores fazerem espetáculo nos teatros, sem plateia, com uma pessoa só, né? Pelo que eu sei da proposta. Uhum. Ele não consegui ver. E vi do Tiago Lacerda, maravilhoso, que ele juntou os monólogos que ele tinha do Hamlet, né? E fez, achei sensacional. Vi o Caco Ciocler também. Maravilhoso também. Está sendo bem legal, assim. Acho que está. É o que você disse, é uma outra linguagem, um outro jeito de se comunicar, um outro jeito de atuar também, porque você está falando com várias pessoas, mas na hora você não vê, né? Só vê aqui, ó. Oi, Gisele Gaiá. Por acaso é minha mãe. Mentira, sério? Que coincidência! Bom demais. Ela já tava dando pitaco no nosso teste, dizendo que o teste já estava bom, que dirá o que viria em breve. Ai, que legal, que Mas você legal. falou do Tiago Lacerda, isso era uma coisa que eu ia perguntar depois, mas já que você tocou no nome dele, você fez relativamente recente, não faz muito tempo, Não, é, dois espetáculos, né, sim. de Shakespeare, e eu não tenho bem certeza se foram os dois ou se era um deles só que era com o Tiago, que era a Lady Macbeth. Então, a gente fez a Lady Macbeth, medida por medida. Aí, no medida, eu fazia um papel pequeno, curto, mas muito extravagante, assim, que era. Gente, esqueci o nome dela. Mas era uma prostituta engraçada que ia presa, enfim, era uma participação assim, na peça. Mas o Uhum. bacana era exatamente esse teatro de repertório, né? Que cada semana a gente fazia uma. Uhum. Nem lembro, acho que não, acho que a gente fazia um dia um, outro dia outra. E os personagens e os atores, né, trocavam assim, então foi muito interessante, muito interessante, foi muito, e um era uma comédia e o outro uma tragédia, né? Então isso também me dá. E que tragédia. Pô, Lady Macbeth, eu fiquei muito honrada de ter feito a Lady Macbeth, muito mesmo. Para quem está nos assistindo e não tem a dimensão da importância
desse texto e do quão emblemático ele é, se você puder dar um panorama de como foi teu trabalho fazendo essa personagem. Bom, ela existe, né? Ela é quase mais real do que nós todos, né? Com certeza. Eu não vou saber fazer uma grande análise assim da obra shakespeariana, né? Nem da Lady Macbeth, mas o que me chamou a atenção nela e as cenas que eu adorava fazer é da ambição que ela tem, né, para que o Macbeth vire o rei, e ela Sim, acaba induzindo o próprio Macbeth a matar esse rei. Ele é muito leal, porque ele é um grande cavalheiro, digamos assim, ele serve ao rei, e ele fica o tempo todo inseguro, angustiado, se ele pode ou não, se ele deve ou não fazer isso. E ele tem um encontro com três bruxas no começo da peça que falam que ele vai chegar ao trono, e é daí que começa toda a história. Ele manda uma carta para Lady Macbeth e ela já fica confabulando o plano todo para quando o rei vier de visita ao castelo deles. E a cena mais impressionante do Macbeth é quando realmente ele comete o suicídio, desculpa, quando ele mata o rei e ele volta com as mãos ensanguentadas, assim. Mas ele esqueceu de sujar o rei, enfim, de limpar as mãos, e ela vai, então agora os soldados, ele não matou os soldados, aí ela vai lá e enfia a faca no soldado. Então é a famosa, depois ela fica louca, ela enlouquece, e ela fica o tempo todo esfregando as mãos, achando que está suja de sangue, assim. E ela enlouquece completamente. Ela evoca, né? Ela pede para deixar de ser mulher. Ela pede para que todo o mal venha para ela, para que dê coragem a ela de cometer esse ato, entendeu? É uma sim. evocação, assim. É muito forte essa cena. E no outro trabalho, você falou que era uma comédia, né? E Uhum. que você fazia uma prostituta. Uma coisa que me chamou a atenção e que me irrita muito no meio midiático, de modo geral, é a maneira como as pessoas apresentam de modo sensacionalista manchetes que deturpam completamente o conteúdo do que a pessoa diz. Eu assisti uma entrevista sua no YouTube recentemente falando sobre como arquetipicamente toda mulher tinha, de alguma maneira, dentro de si a questão da prostituta. Eu Eu falei entendi. Falou numa entrevista. Tá no YouTube. Eu não sei qual Mas eu, contexto que eu falei, mas vamos lá, vamos lá. eu entendi perfeitamente o que você quis dizer e concordei em gênero, número e grau. Você não estava fazendo uma avaliação moral, nem dizendo que toda mulher era uma prostituta. Ao contrário, você estava reafirmando o tempo inteiro de que isso, na prática, devia ser uma profissão horrível e dificílima. Mas você estava falando do arquétipo, do erotismo, da sensualidade. Eu acho que E, você está falando uma coisa, não sei se tem a ver, né? Mas me chamou muito a atenção uma vez que a Fernanda Montenegro me deu o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. sim. E eu li porque Olha, foi. receber o segundo sexo das mãos de Dona Fernanda não é brincadeira não, hein? Pelo amor de Deus. Vamos encerrar essa live agora. Diga, Pois diga. é, eu muito cedo fui escolhendo trabalhar com essas pessoas icônicas, assim, e foi maravilhoso, assim. E ela me deu, né? Eu tinha 19 anos e ela me deu para eu ler. E eu fiquei lendo aquele livro todo, né? Sobre o feminismo, a posição da mulher, não sei o quê e tal. E não me identificava muito com aquilo. Aí chegou no fim do livro, ele falava assim: tem duas profissões né, que fogem do contexto todo desse livro, porque as mulheres sempre foram independentes e receberam dinheiro, era a única forma de receber o dinheiro, que era sendo atriz ou sendo prostituta. Eu falei, caramba, li os dois livros e tudo e tal, e realmente, porque na nossa história eram as duas formas que as mulheres ganhavam seus dinheiros e eram independentes, digamos assim, né? Porque, Entendi. não sei se eu falei isso, mas... Ou da atração da liberdade que uma prostituta parece ter, do romantismo que tem por cima disso, de uma mulher livre,
Não Eu acho sei. que era mais, eu acho Tem que era certo mais por aí, nesse sim, sentido do pela arquetípico da libertação, pode da ser, liberação, e pode tinha a ver ser. com isso, sim. E da fantasia, né? Da Uhum. fantasia disso, não do ser isto na prática concretamente, né? Não, com E, certeza. e me chamou muita atenção eu não me lembro agora se foi a abordagem do jornalista ou se foi a manchete no título do vídeo do YouTube que assim, deturpava Falou que completamente o que é você. prostituta. Não dizia isso, mas dizia qualquer coisa como Julia Gunn diz que toda mulher quer ser prostituta, e não era isso que você estava dizendo. Claro Não, que não é. normal, normal, Como é normal. que você lida com esse bando de gente que usa mal, e não é de modo burro, é de modo maldoso, né? Aham. Porque não é ingênuo por ignorância, é maldoso, Não, é né? maldoso. Como é que você lida com isso na sua carreira, quando acontece, enfim? A gente vai aprendendo, né? Assim, a primeira coisa que eu aprendi é que precisava de ter pessoas mesmo que te ajudassem, né? Como uma agente ou depois, futuramente, uma assessora de imprensa. Mas eu, pessoalmente, aprendi. Primeiro, eu fiz muito teatro antes, então tinha já um respeito, um prestígio muito grande. A gente lidava com uma imprensa diferenciada, que eram jornalistas, eram críticos de teatro, eram programas sem ser sensacionalistas, né? Assim, então isso já dá uma base, já dá um trabalho. Quando você passa a fazer novela, aí tem muito interesse, né? Muito mais exposto, muito mais visto e vende muito mais. É, Então, eu aprendi assim, o título, você tem que tomar cuidado com o que você fala, não ao vivo, porque está dentro do contexto, as pessoas estão vendo. claro. Mas, quando você dá uma entrevista, você já sabe que o título, dependendo do veículo, vai ser sensacionalista. Então, você tem que tomar um certo cuidado. Depois, o melhor é ficar amigo do inimigo, entendeu? Não adianta você fugir, brigar, espernear. Depois que foi, já foi, entendeu? Não adianta. Então, você pode ter um cuidado antes, tanto seu quanto de dizer para quem você conversa, com quem você conversa. Agora, não dá para evitar. Agora, o mais chato não é só quando te expõe, mas quando expõe outra pessoa, entendeu? Seja um namorado seu, seja seu filho, ou seja uma segunda, terceira pessoa que não tem a ver com a história. Porque a gente acaba meio que tendo que criar um escudo e lidar com isso, assim. E tem acontecido esse tipo de situação, em que outras pessoas também se veem envolvidas, quer dizer, expostas de alguma maneira, né? Não, agora, no momento, não. Entendi. Mas já, Graças a Deus. já, não, não, eu acho que eu tive. Acho que eu conduzi bacana, acho que eu tenho uma boa relação com a imprensa, acho que mesmo nesse quesito de paparazzis e imprensa sensacionalista, acho que eu sinto mesmo dentro dessa imprensa, eu sou bem respeitada, eu sempre Sim, também respeitei bastante. sem dúvida. Tivemos um Desculpa, pequeno. E caiu aqui. falhou. Já voltou, já voltou. Eu que tenho que pedir desculpa que tá tocando o telefone aqui de casa, eu vou deixar tocar. Finjam que Tá não bom. está acontecendo nada, não sei nem se vocês estão ouvindo. Bom, então, voltando para a pauta cronológica, que eu estou muito interessado em algumas coisas. Imagino que a maior parte das pessoas não saibam, ou pelo menos eu não sabia. Vou falar por mim. Eu não tinha ideia Tá. de que você tinha nascido na Itália. Ah, não? Não. E eu queria que você contasse um pouco esse percurso que foi quase, não foi um acidente, obviamente, mas quer dizer, não era. Você se considera brasileira? Como você se considera? Eu me considero, na verdade, eu queria muito, principalmente na juventude, até os 30 anos, eu queria muito poder ser alguma coisa que não fosse brasileira, porque eu queria morar fora do país. Eu queria poder trabalhar fora do país. Uhum. Então, realmente eu não queria, mas sempre surgiu um trabalho, alguma coisa. E para o ator é mais difícil por causa da língua também, né? Então é uma coisa que é complicada. Mas eu gostava muito dos grupos que tinham atores estrangeiros e que fazia esse misto de atores de diferentes nacionalidades, como o Peter Brook, como a Minuschini, a Riane Minuschini. A Rian maravilhosa.
Então eu tinha esse sonho de trabalhar com eles ou num tipo de teatro assim. Eu nasci na Itália porque meu pai morou 10 anos em Paris, ele era brasileiro, mas meu avô era dinamarquês. E ele veio para o Brasil por conta do concreto armado, depois da Primeira Guerra. E ele calculou isso, eu nunca contei assim, essa história tão comprida, se estiver muito comprida, você me corta. Ele calculou em São Paulo o Parque Ibirapuera para o Niemeyer. Sim. Inclusive aquelas rampas do prédio da Bienal, ele que calculou. Ele falou, esse cara é louco, isso não vai ficar em pé, entendeu? Então, o cara desenhar é uma coisa, o arquiteto, né? Agora, o engenheiro tem que botar aquela estrutura em pé. E aí ele se apaixonou pelo Brasil, ficou pelo Brasil, né? Então, meu sobrenome Gun é dinamarquês. E o Giulia é em homenagem à Itália. Aí meu pai resolveu estudar pintura, largou Paris, foi parar em Perugia, e minha mãe já estava com ele e tal, estava grávida, acabei nascendo em Perugia. Mas eu voltei com 6 meses de idade, assim, então sempre fui paulistana, né? Digamos Você assim. Agora minha mãe é foi do para interior Perúdia de São depois, Paulo. já com 20 e tantos anos você foi para Foi. Perúdia. Aí meu pai fez uma viagem comigo, eu tinha 21 anos. Aí ele contou onde minha mãe soube que estava grávida, ele contou, enfim. Aí foi. E sua mãe, por sua vez, psicóloga, nascida em Penápolis. Penápolis, interior de São Paulo. Eu tenho um grande amigo que é o compositor Tato Fischer, que foi um dos Ah, fundadores dos Secos e Molhados, inclusive, com o Ney. E ele é de é? Penápolis, né? Mentira! Fala muito de É, Penápolis para mim. Eu mesmo não conheço a cidade, mas tenho alguma ela é tão afetividade por conta do. pequenininha, ela é Eu tão conheço. pequenininha. Pois é. Ela é perto de Araçatuba, acho que é a maior cidade que tem, assim, perto. Eu fui Essa muito criada em coincidência Penápolis também. foi o quê? Desculpa? Eu fui muito criada em Penápolis porque a minha avó ficava lá e eu passava todas as férias. Então tinha um lado paulistano e um lado super interior, fazenda, gado, cavalo, Nossa, entendo, mas cidade eu de entendo trabalho mesmo. perfeitamente. A minha vida é, nesse sentido, tem o mesmo desenho que a sua, porque eu sou filho de um engenheiro, de uma Ah, psicóloga. ah, Nasci em São Paulo, mas tenho essa relação também tão intensa quanto com o Ribeirão Claro, no Paraná, que é onde atualmente eu estou morando. Voltei de Lisboa faz 6 meses, eu fiquei 4 anos em Portugal. E fui para o interior. Eu também tenho esse trânsito, metrópole e mundo caipira que eu amo. que legal, que É. legal. É, o seu é Como é bem... ser filha de uma psicóloga e de um engenheiro? Depois eu dou o meu depoimento. Eu acho que é mais fácil ser filha de um engenheiro do que de uma psicóloga. Vamos lá. O engenheiro, bom, meu pai, acho que é o lado dinamarquês dele, era muita doçura, muito apaixonado por mim. Acho que o amor dos dois eu tenho muito claro dentro de mim, assim. E minha mãe, acho que como psicóloga, teve um lado incrível, principalmente na educação, assim, porque ela me levou para o colégio construtivista, né? Ela tinha toda uma, mas ela nunca quis que eu fizesse terapia. Ela achava que os terapeutas eram muito loucos e que era pior eu, eu me expor. Na verdade, ela E falhamos. Deu uma travada básica, é de lei. Vamos ver aqui se eu faço alguma coisa. Oh, meu Deus. Voltou? Oi? Voltamos. é que meu celular é muito velho, eu preciso arrumar ele. Pode ser Não, que já é isso voltou. também. Ou pode ser o sinal, né? Pode ser a internet, sim. Não, Mas a enfim. preferência da mãe é fazer terapia com a gente, né? Esse que é o É, problema. Depois você é. precisa muito terapeuta para resolver isso. Mas eu também, por outro lado, sinto que o meu olhar para o ser humano se tornou mais cuidadoso na medida em que eu tenho esse arcabouço da psicologia, não teórico, mas quase que por osmose, né? Claro. Esse olhar para compreender de onde vem.
cada reação, cada gesto, cada modo de lidar com as coisas, tentando não julgar. Claro que a gente é imperfeito, mas tentando. Acho que quando a gente compreende a origem das coisas, a gente aceita melhor e, portanto, tende a julgar menos, sei Ah, lá. com certeza. Eu acho que o que eu herdei dela e do meu pai é mais pelo lado das artes plásticas, da arte em geral. Aham. A mãe, ela ia através da psicologia, das questões existenciais dela. Então, ela buscava no Gurdjieff, ela buscava na filosofia hindu, ela buscava até que ela achou que a psicologia era limitada, ela começou a meditar. Então, várias coisas que hoje é normal, fazer yoga, meditar, ser vegano, tudo isso, ela fez isso quando eu tinha Já, 9 anos de idade, entendeu? sim. Então, era uma coisa meio estranha, né? Assim, para mim, principalmente. Mas, quer dizer, para mim era natural, era estranho para os outros, né? Claro. Não comer carne, né? Ter toda uma alimentação diferente e tal. E aí isso culminou no teatro, porque minha mãe procurou o psicodrama, foi uma das pioneiras assim do psicodrama no Brasil. E eles iam muito ao teatro, inclusive eles foram ver Macunaíma, e eu lembro da noite que eles foram ver e que voltaram impressionadíssimos, e eu não podia ir porque eu não tinha 18 anos. Que, quem é que podia supor? Eu, quando entrei no grupo um ano depois, menos de um ano, um pouquinho depois, eu tive que ser emancipada, porque o Ah, é? Macunaíma tinham as índias que ficavam nuas, elas ficavam com o seio de fora, né? Não nuas completamente, com o seio de fora. Sim. Então, eu tive que ser emancipada aos 16 anos. Eu li em algum local que essa questão do nu foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil com o Antunes, ou não tem nada a ver? O que? Deu ficar nua? Não, de haver o nu de modo geral, que nunca tinha tido nu no teatro brasileiro antes do Antunes. Ah, é? Não Eu li sei. em algum local isso, não sei se confere ou não, mas eu li isso em algum local. Pode ser, não sei, porque eu não participei da primeira montagem de Macunaíma. Eu sou da terceira geração, digamos assim. É. O primeiro grupo chamava Pau Brasil e era com Cacá Carvalho. Aí, Maravilhoso. aí depois passou a chamar Grupo Macunaíma. E então eu não sei como foi na época, né, o choque ou como é que foi a estreia de Macunaíma. Mas era muito impressionante. Realmente, Macunaíma tem as Índias, depois ele tem as estátuas de branco, né, que são nuas só com tapa-sexo. Depois ele tem o personagem da cachoeira, eu esqueci agora o nome. Nossa, são tantas. Tem que puxar tanta memória, assim. Que é linda, uma cena lindíssima, que era uma negra linda que fazia e que andava com uma tigela na mão que representava a cachoeira, sabe? Que Esqueci o nome lindo. agora. Pode ser que ele colocou pela primeira vez no teatro. Pode ser, Entendi. não é difícil. Bom, então, já que a gente está falando de Antunes, você começou, você ingressou no grupo, você ainda estava no Gracinha, você ainda estava na escola, quer dizer. Estava na escola Você estudou aqui normal. no Gracinha, em São Paulo, né? Sim. E como é Eu que estudei você no Brasil. conheceu o pessoal do Antunes? Foi um teste? Como é que você ingressou nesse grupo? Então, na verdade, o que aconteceu, eu já queria fazer teatro, eu queria fazer mímica, porque meu pai me levou para ver o Marcelo Marceau e eu fiquei apaixonada, então minha vontade era ir para a França Ah, fazer mímica, né? inveja! Mais uma inveja na coleção. O Gui. E aí eu comecei a fuçar o que tinha, porque a ideia era fazer a EAD, né? Prestar para a EAD, que é da USP, Sim. e seguir o caminho profissionalizante, né? Uhum. Eu primeiro queria saber se eu tinha talento, porque eu achava muito difícil você não ter um talento e insistir numa carreira de ator, assim. Porque música, pintura, de uma certa maneira você consegue um pouco medir, mas ator
é difícil, né? Então a gente Sobretudo no teatro, né? Que você não tem o retorno, você não se vê, né? Você depende do outro para ter o retorno. exatamente. Seja do colega, seja do diretor, ou depois da plateia, enfim. Ah, e se você vai amadurecer, vai melhorar ou não vai, enfim, é bem complicado se você não está fazendo um curso, né? Se você Aham. está indo num caminho empírico mesmo, né? Uhum. E aí comecei a fazer os cursos que tinham na época, e um deles era a Escola Macunaíma. E eu conheci o Marcelo Tass, e ele era mais velho do que eu, e ele já estava no Antunes. Aí um dia ele me ligou e falou: Olha, Júlia, eu queria saber se você não quer fazer um teste para fazer a Julieta, do Romeu e Julieta. O Antunes já fez teste com várias pessoas e ele não está conseguindo achar uma atriz que seja jovem, né, com virginal, digamos assim. Ele estava muito com o filme do Zeffirelli, foi o Zeffirelli que fez na cabeça. Só que cinema é uma coisa, é mais fácil você dirigir uma atriz jovem. Mas no teatro ela tem que ter técnica, ela tem que ter, enfim, toda uma preparação. É. E ele queria investir nessa atriz jovem, né? E ao mesmo tempo as atrizes jovens não seguravam a hora do palco, dos testes e tal. Sim. E o Marcelo Taz me levou lá, eu entrei no SESC, era uma sala escura, e tinha esse senhor corcunda com cachimbo, aterrorizando um grupo que estava assim na frente dele. Eu falei: Marcelo, eu não quero trabalhar aqui, imagina. A fama do Antunes é justa, ele honrava a É fama. justa, justíssima. Bom, honrava, linda, até nutria, né? Nutria a fama. Ele botava o terror, assim, entendeu? É que Imagina. eu era tão, ele falava espontânea, né? Mas é que, além da espontaneidade, acho que tinha uma coisa de que aquilo, eu não tinha uma ideia sobre onde eu estava, com quem que eu estava, o que que eu queria, não queria. Quer dizer, eu sabia o que eu queria, mas eu não quis. Eu achei aquele ambiente muito estranho, assim, né? Aí fiz o teste, né? Fiz com o Marcelo. Aí ele olhou assim, olhou. Falei: Você pode voltar outro dia? Eu falei: Posso. Aí voltei outro dia, fiz de novo. Aí ele falou: Olha, eu tenho mais algumas pessoas para ver e eu fico, né? Marcelo está com o teu telefone, ele te liga. Aí eu virei para ele de tanta ingenuidade, assim, falei: Só que no dia 15 de novembro, nunca vou esquecer, é um feriado. E não vou estar aqui, eu vou estar na casa da minha avó, em Penápolis, Tá em Penápolis. entendeu? Aí Maravilhosa. ele olhou com uma cara assim e falou: Meu Deus, sabe? Assim, ele falou: Não, vai ver a sua Mas, avó, mas entendeu? foi assim que você ganhou ele, aposto. Foi. Além de o teste ter sido ótimo, como é evidente, mas Eu você ganhei deve ter ganhado ele nessa espontaneidade. Eu ganhei ele assim. Eu Eu ganhei ele assim. imagino. E aí ele construiu uma Julieta baseado nessa espontaneidade e Ah, também você numa foi coisa. incorporado à personagem. Foi, totalmente. Ah, E uma ok. coisa mais ativa, né, de não ser tão passiva, mas de pegar a escada, botar a escada, correr, enfim, tinha uma coisa mais ativa assim na Julieta, né? Só deixa eu fazer um parênteses. Quando você falou que antes disso você fazia escola Macunaíma, eu estou entendendo que é o Macunaíma da Miriam Muniz, não? Ou estou errado? Não tem nada a ver. Era da Miriam Muniz? Eu não Da sei. Miriam e do Silvio, Do Silvio. Exatamente. que Era era a marido da escola Miriam. que eu acho que tem até hoje, não tem? Tem até hoje, tem até hoje. Porque eu não tinha muita idade, eu tinha que entrar em grupos de adolescentes, entendeu? Eu tinha 15 Entendi. anos, assim. E o Marcelo, ele já estava nos grupos mais que caminhavam para o profissionalizante, adulto, digamos assim. Entendi. E eu achava meio chato aqueles grupos adolescentes, sabe? Eu não tinha muita paciência. Mas eu ia lá e fazia, porque era o jeito de eu. Era o que eu tinha naquele momento. A Do escola. Silvio, você se lembra do Silvio? Oi, desculpa. Lembro, na verdade, eu estava começando a fazer o curso quando o Marcelo já me ligou, então eu não acabei de fazer, entendeu? Entendi, Mas entendi. ainda não Mas então, só existia para as pessoas que CPT. estão nos assistindo localizarem, a gente falou da primeira montagem do espetáculo Macunaíma do Antunes,
depois do Macunaíma, da terceira geração da qual você participou, mas tem a escola Macunaíma, que é outra coisa, não tem nada a ver com Antunes. Só Nada a para as ver. pessoas que estão assistindo não confundirem que é a escola fundada por Miriam Muniz e Silvio Zilber, né, o Sim, sobrenome dele, sim. que é um marco na pedagogia teatral. Miriam Muniz é uma das maiores pedagogas, pensadoras do teatro, veio do Arena, né? Enfim, figura emblemática, só para as pessoas fazerem essa separação. Claro. É, porque depois que foi criado o CPT, nessa época não tinha CPT, tinha só o grupo. E o que aconteceu? A primeira geração fez o Macunaíma e fez Uhum. a segunda geração fez Macunaíma e Nelson Rodrigues. E a terceira geração fez Macunaíma, Nelson Rodrigues, Romeu e Julieta e a Pedra do Reino, que não chegou a estrear. Por causa de algum problema com Suassuna. Por causa de um problema com Suassuna. Na verdade, Qual foi o problema? o problema foi o seguinte: depois de ler aquele livro da Pedra do Reino, e a gente adaptar e fazer e tal, o Antunes achou um livrinho pequenininho que chama O Príncipe Lumioso. E aí ele dá nome aos bois. Ele diz quem é quem matou quem, qual é a política da época e tal. Então ali ele fala realmente com a história dele. E na Pedra do Reino fica tudo sugerido, com personagens, o rei, a rainha, não sei o que, enfim. E aí o Antunes pegou e falou, não, vamos mudar todo o espetáculo e vamos colocar a vida desse cara e tal. E quando ele assistiu, ele se sentiu muito exposto. Aí ele falou que não, que tinha que cortar isso, que tinha que cortar aquilo, que não podia e tal. Aí o Antunes chegaram a uma decisão de que quem morresse primeiro, o outro montava, entendeu? Mas depois o Antunes acabou montando. Enfim, Entendi. tudo A certo. Carla, que está assistindo, a gente está perguntando por que eu não estou conversando com você sobre as novelas. Ah, Eu vou dizer, Carla, eu vou perguntar, mas como as novelas são mais democráticas no sentido de que o Brasil inteiro tem acesso, né, de uma maneira muito mais transversal, eu queria puxar por temas que são fundamentais. A Júlia tem uma trajetória fulgurante no teatro brasileiro, muito importante mesmo, com nomes fundamentais, como o Antunes e não só, e que talvez o grande público não conheça. Então, eu acho muito importante a gente focar também nesses assuntos, porque a história do teatro brasileiro é uma das coisas das quais a gente mais deve se orgulhar enquanto nação. E você sim. faz parte dessa história de modo indissociável. Então, é só por isso, respondendo a Carla, para ela não achar que eu estou menosprezando os trabalhos de televisão, em absoluto. Não, não. Amo as novelas que a Júlia fez, acompanhei muitas delas, mas Legal. acho que falar de Antunes é também muito importante. E queria tocar no nome do Zé Celso também. Você trabalhou com ele? Como é que foi? O que aconteceu foi o seguinte: como eu não fiz uma universidade, porque eu acabei ficando 3 anos no Antunes e essa foi minha formação e me Então foi a sua universidade, vamos combinar. foi minha universidade e eu consegui meu DRT, que é o documento que permite que você trabalhe e se profissionalize. Então, me Uhum. profissionalizei lá. Então, eu ia atrás dos diretores que me chamavam a atenção, até porque é muito difícil sair do Antunes, porque ele é muito crítico a tudo, era, né? É. E o que ele fazia, o que passava pelo crivo dele, que era bom, e uma das coisas que não eram bacanas e saudáveis é que você ficava extremamente insegura, né? E tudo acabava tendo que passar pela aceitação e pela opinião dele. Então, quando você saía do Antunes, você ficava um pouco, enfim, Perdido. você ficava perdido e desnorteado. E aí, então, me deu essa responsabilidade muito grande de não poder errar, de não fazer nada errado. E aí eu fui, então, atrás de grandes diretores também que pudessem, enfim, que eu pudesse confiar. Claro. E o primeiro foi o Gerald Thomas, né? Geral Thomas. E depois, com o Zé Celso, a gente fez Cacilda. A Beth Ah, Coelho foi fez a assim. primeira parte. E eu fiz, seria a terceira parte, que é quando ela morre e tal, e que já é mais teatro-oficina, mais doido, mais louco, que é ela chegando em Nova York, conhecendo o teatro físico e não sei o quê. Teatro E físico, estamos falando de Grotowski ou ainda não? provavelmente essa turma. Ok. A turma, eu sei. A turma,
provavelmente essa turma. Certo. E a primeira parte fala mais do TBC Pois e, é. e a Beth ficou, nossa, foi maravilhosa a Cacilda que ela fez, foi O incrível. convívio com o Antunes, que foi assistente do TBC lá atrás. O Antunes Filho pertence à primeira geração dos grandes diretores brasileiros, né? Pré até Oficina e Arena, ainda no contexto do TBC. Esse convívio com ele te trouxe algum background de informações para depois compor Cacilda? Ele contava coisas desse período do Não, TBC para vocês? não, Nada? não. Era Entendi. muito engraçado porque a gente não tinha. Eu acho que depois as pessoas até tinham mais, assim, as pessoas jovens do CPT e tal, né? Ele também envelhecendo mais. CPT é Mas o grupo do Antunes. ele passava para a gente, depois que ele fez essa experimentação louca, que foi Macunaíma, que acho que quebrou com tudo, assim, e propôs uma linguagem realmente incrível, eu acho que ele manteve muito uma posição de mestre, sabe? De mestre mesmo. Então, ele também tinha uma postura muito rígida e rigorosa com a gente. Ele não sentava na padaria, tomava um café, contava uma história ou dizia de alguém. Engraçado, é como se existisse já o universo dele, o pensamento dele, as questões dele. Era muito autorreferente mesmo, né? Sim, Tanto que ele criou um método depois, né? pois é, e muito profissional no sentido de que aquilo não entrava no âmbito do convívio privado, da intimidade, da casa, nem nada disso. Não tinha tempo. Na verdade, a gente trabalhava 17 horas por dia. E as pessoas. Maravilha. Para mim, tudo bem, que eu morava com os meus pais, eu fui para uma escola em que o horário da escola, eu tive que deixar o Gracinha, porque eu tive que ir para uma escola com horário menor, com a carga horária menor. Foi uma loucura eu ter terminado o colegial, eu devia ter parado. Gracinha mesmo achou que eu devia ter parado, mas aí minha mãe, não, ela tem que terminar o colegial e tal, vai que ela não gosta disso. Eu achei divertidíssimo o programa que você fez com o Serginho Groisman, recuperando o tempo do Gracinha, com seus professores dando depoimentos. Eu achei aquilo lindo demais. Eles falavam, o próprio diretor, ele falou, não, acho que a Júlia tem que não estudar e ela tem talento para isso mesmo, é Houve genuíno. incentivo, né? Não só dos professores, como da sua família, desde que você continuasse estudando. Quer dizer, nunca foi uma profissão demonizada como tantas vezes a gente viu pais Não, reprimindo, né? não, foi apoiada, tanto que minha mãe tinha medo do Antunes, entendeu? Tá bom, mas isso aí todo mundo. E o que uma garota de 15, 16 anos vai fazer num grupo de teatro? Então, hoje que eu tenho filho e tal, eu entendo a preocupação dela. Provavelmente ela sentou com o Antunes e falou: olha, você não vai mexer com a minha filha. Minha filha é virgem, entendeu? Eu era uma menina ainda. Claro. Então, tipo, você não vai mexer com ela. E o Antunes tinha uma coisa rigorosa também. Ele não permitia sexo nem drogas no grupo. Eu Ok. não sei nos bastidores, entendeu? Os bastidores devia, não sei o que rolava. Drogas não rolava, assim. Mas, como eu era café com leite, então ninguém me mostrava nada. Nas viagens que as pessoas se soltavam mais, saíam, não sei o quê e tal, porque tinha mais tempo, né? E ele não E estava vocês excursionaram muito, inclusive muito, para fora do país, muito também, né? muito. Nossa, foi. Lembra, assim, Na os Austrália, principais países para onde vocês foram? eu Austrália? estudei na Austrália, depois a gente foi, antes de estrear no Brasil, depois a gente fez uma turnê para a Europa e a Espanha, várias cidades, 17 cidades na Espanha. Depois Nossa, a gente bastante. foi para a Alemanha. Foi isso que eu fiz. Essa foi a gente ficou 5 meses viajando. Tá. Foi essa parte que eu fiz com a Macunaíma. Depois com o Gerald a gente viajou também para Zurique, para a Itália. Então Uhum. foi muito legal poder fazer parte desses festivais internacionais, estar lado a lado com essa turma. A gente chamava de experimental na época, né? Hoje em dia não sei como é que chama. E com o Zé Celso, como era o convívio? Mas era totalmente diferente. O Zé era o contrário disso. Eu brinco assim que o Antunes
eram os jesuítas, sabe? Assim, catequizando as pessoas, sabe? Os Sim. índios, né? Como se todo mundo fosse índio e tivesse que ser europeu, então a cultura europeia, né? É o que eu falei, ele vinha de uma geração ainda TBC, né? Exatamente. Ainda não tinha Obrigava todos voal na veia, né? os imigrantes todos, né? Italianos, russos, poloneses, sei lá o que, tá? Então era uma cultura muito europeia, assim. Muito, de grandes diretores europeus no TBC, Grandes sobretudo, né? atores europeus. O Aliás, Gerald... falou... Hã? Diga, diga. Não, o Gerald eu brinco que é o judeu, entendeu? Que tem um humor ácido judeu e que carrega uma loucura judia ali, louca, entendeu? E que o Gerald é o judeu e que o Zé era o pagão, entendeu? Era o pagão no bom sentido, né? Assim, de assimilar tudo, ter um contato com o candomblé também, né? Uhum. E é isso. Então, o Zé é muito mais livre, ele é muito mais... Além dele ter um trabalho de mesa, por incrível que pareça, o Zé Celso Sim, é o que tem sim. um trabalho de mesa, de texto, de entender o autor, sabe? É porque ele faz um trabalho de desconstrução e ninguém É, desconstrói algo que não esteja construído primeiro, exatamente. Você falou exatamente isso. Eu nunca, né? eu já ia para desconstrução já com o Antunes, entendeu? Então as Era um processo mais caótico, por incrível que possa parecer, dizer que o Zé Celso não era tão caótico, mas não, enfim. não, foi Pois é. chocante. O processo talvez fosse até mais Aí ele careta vai do que o quebrando, resultado, né? ele vai botando no sambódromo, na mangueira, ele vai trazendo para o Brasil, para o candomblé, para outras coisas, né? Sim. Mas o começo dele é super um embasamento mesmo da compreensão do autor, do texto, para depois passar para alguma coisa, né? O Entendi. Antunes já estava buscando a linguagem dele, então ele não... A gente estudava pra caramba, lia muito, mas já preocupado, ele com a linguagem dele, a gente em executar a linguagem dele. E o Entendi. Gerald de uma maneira também. Não Apesar era que tanto o construído Gerald quanto junto, a né? mulher eram mais próximos, assim, eles eram mais próximos. O Gerald mais maquiavélico, né? Não, acho que a parada é dura aí. Melhor não botar em Não, competição, né? a palavra certa. Manipulação, no bom e no mau sentido, né? O Sim, Antunes sim. manipulava, o Gerald manipulava, o Zé... o Zé tem uma afetividade, assim, mas eles são os diretores, eles lideram aquele grupo e a energia daquele grupo, né? Entendi. Bom, em 87, para Carla ficar feliz com a gente, você estreia com Mandala. Mas antes disso, você já tinha feito cinema em 86. Como é Ah, que, pelo menos eu vi, eu encontrei esses não, dados, pode ser, eu acho que sim, acho que sim. porque eu também não Qual era o confio filme? Era Fogo cegamente, e Paixão? não entendi. Qual que era o filme? Era Fogo e Paixão ou País dos Tenentes? Eu acho que era Fogo e Paixão, agora eu não estou me lembrando, eu não tomei nota, infelizmente. Não, não tem Mas, problema. mas você estreou, quer dizer, praticamente junto, né? Cinema e televisão. E foi logo um sucesso. Você fazendo Vera Fischer Foi. mais nova, né? Porque você era uma menina. Eu vi uma cena de você dando entrevista nos bastidores de Mandala, que a minha querida amiga Imara Reis fazia também, né? Ah, Já com a Vera, né? E você menina, mas criança, né? Coisa eu linda acho de que morrer. ainda mais esse jeito de menina, né, e tudo. Então, acho que isso devia ser muito cativante, porque eu absorvia muito o que os diretores me pediam, enfim. E o resultado, eu acho que era muito, muito bom, né? O Daniel Filho depois foi um outro diretor. O que foi bacana da Mandala é porque eu tive contato com, além de ter o Talma como diretor-geral, que era uma pessoa, o Roberto Talma, uma pessoa maravilhosa que me acolheu mesmo na sala dele, com os puffs coloridos, e passou a mão me abraçou assim. Eu falei, eu não estou conseguindo falar com esse produtor, eu não sei discutir dinheiro. Ele falou, então vamos lá. Ó, você vai pagar tanto, não sei o quê e tal. Então, realmente, ele me abraçou. Não só eu, como várias pessoas.
e o Ricardo Waddington, que era a primeira direção do Ricardo também. Depois a gente ficou Entendi. muito amigo e fizemos várias coisas depois. E, Bom, e depois disso você não parou, né? Fez não, um aí eu monte, muito filme, muita televisão, muito prêmio e teatro também. Aliás, você estava filmando agora, esses dias atrás. Já terminou a filmagem? O o que que filme era? na pandemia. Maravilha. Conta pra gente. Eu não posso contar o final do filme, né? Mas a ideia é que a gente está na pandemia, porque né, é o jeito que a gente tem para filmar agora. Só que não está agora na pandemia, a gente está em 2046, a pandemia não acabou. Então, tem uma geração de 26 anos que cresceu já na pandemia e que Uau! não conhece o mundo sem máscara, sem abraço, com afeto, com cinema, circo. E o Estado, de uma certa maneira, se apropriou disso, né? Desse isolamento, dessa repressão para que as pessoas não saíssem, para que não vissem as coisas do passado, como filmes, livros e tal, para meio 1984, assim, né? Sim, E as sim. pessoas são meio controladas e vigiadas pelo computador, Que é um grande irmão, vamos dizer que é assim. um grande irmão. Nossa, Então, fascinante, fascinante. é fascinante. Então, tem uma juventude que está querendo saber, né, realmente, se existe algum lugar, porque é uma questão mundial, se existe alguém que esteja vivendo normal, entendeu? Como é que é, entendeu? Entendi. É um longa? É um longa, foi feito na raça, né? Assim, Uhum. todo mundo se associou, digamos assim, e só podia seguirmos todos o protocolo. Paulo Nascimento, que é o diretor, e aí podia ter o diretor, o fotógrafo e o diretor de arte no set. Uhum. Entendi. E aí o som, né? E aí Uhum. a gente e um ator. O que foi legal é que tinha um casal de atores que realmente era um casal, então eles fizeram um casal de atores. Então cada dia um gravava. Então foi muito interessante, porque a relação era com uma tela de computador. Nem dava para pôr o outro ator. Cada ator fez o seu lado e depois o diretor vai tentar montar isso, entendeu? E quem é o Mas diretor? ensaiou muito pelo Zoom. A gente ensaiou Entendi, muito pelo Zoom. entendi. Paulo Nascimento, ele é do Sul Uhum. e aí fica entre o Sul e São Paulo. Muito E você pode interessante. dizer o nome do filme ou ainda é segredo? Não, chama Distrito 666. Ok. Ah, já tô curiosíssimo. Já tô curiosíssimo. Na Isso tem que verdade, sair em breve. a ideia é que seja um streaming, né? Que possa virar uma série, tudo e tal. Então, essa sempre é a ideia. Então, Entendi. vamos ver se alguém se interessa em comprar, né? Que é essa a ideia. Olha, eu acho difícil não se interessar, porque o argumento é É incrível. muito interessante. Porque depois ele fala muito mais do autoritarismo do que da própria pandemia, entendeu? Uhum. Então, fala da pandemia, sim, mas vai para um outro viés também. Acaba usando a pandemia, o contexto da pandemia, mas para falar de assuntos universais, né, do ser Exatamente, humano. E em exatamente. termos de projetos futuros seus para depois da pandemia, tem alguma coisa que você possa já contar para teatro ou televisão? Não sei o que se está Tem rolando alguma um coisa. projeto que acho que vai misturar teatro e cinema. É. Então, com duas pessoas que eu amo muito. Eu não posso falar nada ainda, porque eu até não gosto de falar antes que realmente estreie, sabe? Mas acho que envolve pessoas que eu já trabalhei, assim. Então, estou bem feliz. Tomara que dê certo. E é uma mistura de teatro e de cinema. Tem como você explicar um pouquinho Vai ser melhor só uma para a gente peça entender? filmada. Vai ser uma peça filmada. Ah, ok. Provavelmente Entendi. também nesse esquema de teatro vazio, entendeu? E aí vai ser filmado, e em vez de passar ao vivo, como geralmente tem como está se fazendo, vai filmar e passar. Que Entendi. também eu acho bacana. É encontrar saídas, né? É, Aliás, como porque é... o Paulo, o diretor, foi isso. Ele foi enlouquecendo de ficar na pandemia, pegou, começou a escrever, escreveu. Aí eu não lembro como a Paris Filmes, que é distribuidora, se interessou.
Então, aí eles começaram a trabalhar juntos, o roteiro meio dentro desse esquema de filme que vira série e tal. Uhum. E agora eles vão tentar vender, né, para Netflix, para Amazon, sei lá, que é o que está acontecendo muito mais do que novela, né, hoje em dia, né? Cada vez mais essa linguagem dessas plataformas está crescendo e eu acho que o mercado de trabalho para vocês, atores, também, não sei se está ampliando, mas certamente está se modificando, né? Ele não tem, ele está ampliando no sentido de você ter vários canais e propostas, né? Você não tem ainda uma regularidade, quer dizer, tem atores que Entendi. estão trabalhando para caramba e tal, mas você não tem o vínculo mais de um contrato, né, que você recebe mensalmente e tal. É, essa Como lógica você, vem mudando já há algum tempo, né? você vai aqui, outro É. cachê ali, não é uma coisa fixa ainda. Mas é Você uma das. particularmente prefere assim ou não? Tudo tem dois lados, né? Eu só fui fazer um contrato mesmo com a Rede Globo em 2004. Eu Ok. sempre trabalhei por obra, porque eu achava que eu era muito jovem. Em 2004 eu já tinha um filho, era uma outra situação, já morava no Rio, mas eu preferi manter uma base em São Paulo e poder não ter o contrato para eu poder continuar fazendo cinema, teatro e poder escolher os trabalhos que eu ia fazer na Rede Globo e com Mais quem. autonomia, né? Então eu consegui construir uma carreira que eu me orgulho de todos os trabalhos assim que eu fiz, porque É. todos eles foram realmente muito bonitos assim. Não, eu estava revendo algumas cenas suas em novelas e vi você com Marília Pêra fazendo Primo Basílio e outras coisas, Mulheres Apaixonadas, que era um trabalho teu assim Tá incrível. voltando agora, né? Ontem Pois é, é eu não bom que as pessoas vão matar a saudade. viva aqui, aí eu fiquei louca. Liguei hoje para a NET, falei, pelo amor de Deus, eu tenho que ter o Viva. Não, você nesse trabalho está incrível e em tantos outros, vale mesmo a pena, vale a pena ver de novo. Só que Dona não na Globo. Flor, né? Dona Flor, que é uma coisa Dona Flor, claro. respeitava fisicamente que eu faria uma baiana morena que foi feito pela Sônia Braga, né? Assim, Mas é a então prova de que o personagem tá muito mais dentro do que qualquer coisa. Você compôs aquilo com uma maestria, uma sensualidade, ao mesmo tempo uma sensualidade doce. foi, mas isso foi da direção, assim, que na verdade isso foi um toque do próprio Jorge Amado. Do Jorge, pois eu vi você falando sobre isso. Ele falou que a Dona Flor era doce. E o Bruno Barreto falou que ele teve que trabalhar exatamente para que ela não ficasse sexual, mas que ela ficasse sensual e dentro Exatamente. de uma certa até pureza, assim, que é o vadinho que leva ela para o sexo mesmo, para o prazer, para o brincando, né, como ele Muito fala. diferente de uma Gabriela, por exemplo, né? É outra mulher. É, outro universo. Outro Era universo. você, Edson Celulari, e o mestre Nanini, né? Que é Foi absurdo. demais. Os três Aliás, a absurdos. Dona Flor é a única mulher num triângulo que se deu bem. Foi o Jorge Amado que falou isso. Porque num triângulo amoroso, uma das partes tem que morrer. Sempre E ele não morre. quis matar, ele não quis matar. Acho que eu contei nessa entrevista. Ele não conseguiu matar a Dona Flor. Aí o vadinho volta. Então a mulher tem a estrutura do homem, do marido, a cumplicidade, a parceria com o Nanini e toda a safadeza com o vadinho, né? Então ela tem o É. melhor dos dois mundos, o Vo- marido e vol- Voltamos ao estereótipo da prostituta sem a prostituição, né? exatamente, Começamos e terminamos com o mesmo assunto. exatamente. Olha, infelizmente, como a prosa é boa, Tá. assim, a gente está numa varanda de Penápolis conversando. Sim. O assunto flui muito rápido e a gente, infelizmente, já tem quase nada de tempo, mas eu queria não deixar de agradecer, além de você, obviamente, pela sua disponibilidade, seu carinho de estar aqui comigo, ao nosso querido Silvio Posato, né? Que é um amigo muito Que querido. foi quem apresentou, né? Deixa eu só É, pôr a bateria aqui, que eu acho que está acabando a bateria. Peraí. e que é uma Pronto. pessoa amadíssima, é um ribeirão clarense, assim como meu pai, como meu avô materno, a minha família toda de Ribeirão Claro para variar, o Silvio é de lá também. Que E, legal.
e é uma pessoa amada, muito querida, e foi ele que nos apresentou, que colocou você em Foi. contato comigo, que sugeriu o seu nome, eu adorei, topei de pronto, achei que Ah, era ele a falou pessoa. tanto de você, parece que eu já te conheço há muito tempo, assim. É, e vice-versa. Então, brigadíssimo ao Silvio, brigadíssimo a você, muita Imagina, gratidão mesmo. Estou feliz demais com essa prosa e que que venham bom. muitas outras. Pena que o tempo é curto, mas a gente está em A contato, gente faz o segundo round. sem dúvida. Para falar das novelas e do Claro, cinema, a gente falou muito mais de teatro, mas eu acho que é uma carreira que numa live só também não se esgota, então não dá para ter essa pretensão. que bom. Tá jóia. Estou à disposição. E eu também. Muito obrigado. Beijo Tchau. enorme para você e para o seu filho. Tá bom, muito obrigada. Beijo Tudo para de todo bom. mundo aí que participou. Obrigado para Tchau, todos também. tchau. Tchau, tchau. Agora